A maioria dos cristãos acredita que anda com Jesus. Mas Spurgeon dizia que isso raramente é verdade. Existe uma distância que não começa com rebeldia, nem com pecado escandaloso. Ela não nasce da negação da fé, nem da rejeição aberta a Cristo. Pelo contrário, cresce silenciosamente enquanto a vida cristã continua ativa, organizada e aparentemente saudável. É uma distância perigosa porque quase ninguém a percebe no início. O coração ainda ora, os lábios ainda cantam, os pés ainda caminham para a igreja. Mas algo essencial começa a esfriar. Charles Spurgeon advertia que o maior perigo para o cristão não é cair de repente, mas afastar-se pouco a pouco, sem perceber quando foi que a chama se transformou apenas em brasa. Segundo ele, muitos mantêm a forma da piedade, enquanto perdem a intimidade com o Senhor da piedade. Continuam ocupados com as coisas de Deus, mas já não vivem diante de Deus. E esse estado, embora socialmente respeitável, é espiritualmente alarmante. Há um erro diário que produz exatamente esse afastamento. Ele não exige uma decisão consciente de abandonar Cristo. Basta repeti-lo com constância, sob a justificativa de rotina, dever ou até zelo religioso. É um erro que não remove o cristão da igreja, mas remove a presença viva de Jesus do centro da vida. Spurgeon dizia que quando a comunhão se perde, a obediência se torna mecânica e a fé passa a sobreviver apenas de memórias espirituais do passado. O mais inquietante é que esse erro pode coexistir com doutrina correta, serviço ativo e disciplina religiosa. A pessoa continua firme externamente, mas internamente já não sente o peso da presença de Cristo. Ora sem quebrantamento, lê a Escritura sem fome, serve sem alegria. Não houve ruptura visível, apenas um distanciamento gradual, quase imperceptível e por isso mesmo tão perigoso. Jesus conhece esse estado melhor do que nós. Ele não observa apenas comportamentos, ele examina afetos. Não se impressiona com a atividade espiritual, mas discerne o coração por trás dela. Há um momento em que Cristo se volta para uma igreja exemplar em muitas áreas e, ainda assim, declara que algo essencial foi perdido. Não se trata de heresia, nem de escândalo moral. Trata-se de um afastamento interior que, se não for tratado, termina em abandono completo. Este sermão não é dirigido a cristãos frios assumidos, mas a crentes sinceros que continuam no caminho, porém sentem que Jesus está mais distante do que antes. Aqui não lidaremos com acusações externas, mas com um confronto amoroso e necessário. Porque o erro diário que afasta cristãos de Jesus não começa com grandes quedas, mas com pequenos descuidos repetidos, até que a presença se torne apenas lembrança. Há um momento decisivo em que Jesus deixa de falar de fora e passa a falar de dentro. Em Apocalipse 2, ele se dirige a uma igreja admirável aos olhos humanos, trabalhadora, perseverante, zelosa pela verdade, firme contra o erro. Nada ali sugeria decadência visível. E, no entanto, o Senhor que sonda corações pronuncia uma acusação que atravessa os séculos com a mesma força. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Não é uma denúncia de heresia, nem de imoralidade pública. É a revelação de um afastamento interior que ocorreu enquanto a vida religiosa seguia em pleno funcionamento. O primeiro amor não é emoção juvenil, nem fervor desordenado. É a afeição prioritária, a alegria de estar com Cristo, o prazer em ouvi-lo e obedecê-lo. É o amor que transforma dever em deleite e disciplina em comunhão. Quando Jesus afirma que esse amor foi abandonado, ele não sugere um esquecimento momentâneo, mas um processo contínuo de substituição. Algo tomou o lugar da presença. Algo se tornou mais urgente do que permanecer aos pés do Senhor.
Spurgeon alertava que a fé pode sobreviver por algum tempo sem calor, mas jamais prospera sem amor, porque é o amor que mantém a alma viva diante de Deus. O erro diário que afasta cristãos de Jesus começa exatamente aqui, quando a comunhão é trocada pela rotina. Não se abandona a fé, abandona-se o coração. Não se deixa de servir, deixa-se de amar. O cristão continua fazendo as coisas certas, mas já não as faz por causa de Cristo, e sim por hábito, pressão ou identidade religiosa. A oração se torna funcional, a leitura bíblica se torna informativa, o serviço se torna pesado. O relacionamento se transforma em sistema. Jesus permanece nos lábios, mas já não governa os afetos. Esse abandono raramente acontece de uma vez. Ele se instala aos poucos, sob justificativas aparentemente legítimas. Falta tempo, excesso de tarefas, responsabilidades acumuladas, cansaço constante. Aos poucos, o que era encontro se torna compromisso. O que era deleite se torna obrigação. Spurgeon dizia que muitos se mantêm ocupados para Deus exatamente para não terem que ficar a sós com Deus. A atividade constante pode esconder um coração que já não sabe permanecer em silêncio diante do Senhor. Jesus não ignora o zelo, nem despreza o esforço. Ele reconhece o trabalho, a perseverança e a resistência ao erro. Mas ele não negocia o lugar do amor. Uma igreja pode ser ortodoxa e ainda assim estar distante. Um cristão pode ser disciplinado e ainda assim frio. O problema não é a ausência de obras, mas a ausência de afeição. Quando o amor se perde, as obras permanecem por um tempo, mas tornam-se ocas. Sem amor, a obediência perde o perfume e a fé passa a viver de lembranças do passado. O chamado de Cristo é direto e misericordioso. Lembrar, arrepender-se e voltar às primeiras obras. Lembrar não é nostalgia, é comparação honesta. É olhar para o presente e reconhecer que algo essencial foi deixado para trás. Arrepender-se não é lamentar sentimentos, mas mudar direção. Voltar às primeiras obras não significa repetir práticas antigas, mas restaurar a motivação original. Amar Jesus acima de tudo. Spurgeon insistia que o arrependimento verdadeiro não busca recuperar sensações, mas reordenar afetos, colocando Cristo novamente no centro. Ignorar essa advertência é perigoso, porque o afastamento afetivo precede a queda visível. Primeiro perde-se o amor, depois perde-se o temor. Por fim, perde-se o testemunho. Jesus fala com clareza porque ama a sua igreja o suficiente para confrontá-la antes que seja tarde. O erro diário pode parecer pequeno, mas seu efeito acumulado é devastador. Um coração que deixa de amar não permanece neutro. Ele se apega a outras coisas. Aqui, o sermão nos obriga a parar e ouvir a voz do Senhor, que ainda caminha no meio da igreja. A pergunta não é se estamos ativos, mas se estamos apaixonados por Cristo. Não é se ainda fazemos, mas se ainda amamos. O primeiro amor não se perde em grandes rebeliões, mas em pequenos descuidos repetidos. E o mesmo Cristo que acusa é o Cristo que convida a voltar. Porque onde o amor é restaurado, a presença também retorna. O erro que afasta cristãos de Jesus raramente se apresenta como rebeldia aberta. Ele se disfarça de normalidade. A vida segue, as práticas permanecem, os compromissos se acumulam e, aos poucos, a comunhão é empurrada para as bordas do dia. Não se decide deixar Cristo. Decide-se apenas depois. Depois de resolver pendências, depois de cumprir tarefas, depois de vencer o cansaço. Esse depois se repete até que o encontro se torne exceção. Spurgeon alertava que a rotina pode ser uma bênção quando ordena a vida, mas se torna um veneno quando ocupa o lugar da presença. A substituição acontece de modo sutil. O tempo que antes era guardado para estar com o Senhor
passa a ser consumido por urgências legítimas. A oração se torna breve e funcional. A leitura da Escritura vira consulta rápida. O silêncio é visto como luxo. Nada disso parece pecado grave, e justamente por isso o coração não se alarma. O cristão continua ativo, produtivo e útil, mas já não está atento. Spurgeon dizia que é possível trabalhar para Deus enquanto se vive distante de Deus, e que essa distância, mantida por muito tempo, esfria o amor sem causar alarde. A rotina também cria a ilusão de que fidelidade é sinônimo de constância exterior. Cumpre-se o que é esperado, mantém-se o que é visível. Preserva-se a reputação espiritual. Entretanto, o amor não sobrevive apenas de disciplina. Ele precisa de presença. Quando o relacionamento com Cristo é reduzido a deveres, o coração aprende a obedecer sem afeição. E a obediência sem afeição, embora correta por um tempo, acaba se tornando pesada. Spurgeon observava que quando o amor esfria, até os mandamentos mais simples parecem fardos insuportáveis. Outro sinal dessa substituição é a perda do prazer nas coisas simples de Deus. Aquilo que antes alegrava, a palavra, a oração, a comunhão dos santos, passa a exigir esforço desproporcional. O cristão começa a buscar estímulos externos para compensar a falta de deleite interno. Procura novidades, métodos, variações. Spurgeon advertia que quando a alma perde o gosto por Cristo, ela tenta saciar-se com substitutos espirituais. O problema não é a falta de alimento, mas a perda do apetite correto. A rotina também encobre o afastamento por meio de justificativas piedosas. Diz-se que o tempo está curto, que a fase é exigente, que Deus entende, e Ele entende, mas também adverte. O Senhor que conhece as circunstâncias é o mesmo que conhece o coração. Apocalipse 2 não ignora o trabalho da igreja, reconhece-o. Ainda assim, aponta o abandono do primeiro amor. Spurgeon lembrava que a misericórdia de Deus não elimina a seriedade do chamado. Ela a intensifica. Quanto maior a graça recebida, mais grave é a negligência tolerada. Quando a comunhão é substituída pela rotina, a fé começa a operar no automático. O coração já não pergunta o que agrada a Cristo, mas o que é aceitável. Busca-se cumprir o mínimo sem provocar confrontos internos. A vida espiritual perde a sensibilidade e o discernimento enfraquece. Spurgeon dizia que o afastamento afetivo precede o erro prático. Primeiro a alma se acostuma à distância, depois passa a aceitá-la. Jesus chama esse estado pelo nome porque ama sua igreja. Ele não espera a queda escandalosa para falar. Ele intervém quando ainda há tempo de voltar. O erro diário pode parecer pequeno, mas seu acúmulo constrói um muro invisível entre a alma e o Senhor. A rotina não é o inimigo em si. O inimigo é permitir que ela governe o lugar que pertence à presença. Aqui, o chamado é a vigilância amorosa. Não para abandonar responsabilidades, mas para reordenar prioridades. Não para viver de emoções, mas para preservar a afeição. A comunhão não exige longas horas, mas coração atento. Spurgeon insistia que poucos minutos de encontro real com Deus valem mais do que longos períodos de atividade sem Ele. Onde a comunhão é restaurada, a rotina volta ao seu lugar correto, como serva, não como senhora. Quando o primeiro amor se esfria, as consequências não aparecem de imediato. Não há alarme visível, nem colapso repentino. Tudo continua funcionando, mas com menos vida. A fé permanece correta na forma, porém enfraquecida na essência. Spurgeon advertia que a alma pode continuar ocupada com atividades religiosas, enquanto o coração já se afastou do centro. Esse afastamento silencioso é perigoso justamente porque se instala sem provocar medo, e por isso não desperta arrependimento imediato.
Uma das primeiras consequências é a perda de sensibilidade espiritual. Aquilo que antes feriria a consciência passa a ser tolerado. Pequenas concessões são feitas sem grande conflito interior, porque o amor que sustentava o zelo já não arde com a mesma força. A palavra continua sendo lida, mas já não confronta com o mesmo peso. A oração continua sendo feita, mas já não quebra o coração. Spurgeon dizia que quando o amor esfria, a verdade ainda é conhecida, mas deixa de ser sentida. E uma verdade que não toca o coração logo deixa de governar a vida. Outra consequência é o surgimento de uma obediência pesada. O que antes era feito com alegria passa a ser feito por obrigação. O serviço se torna cansativo, a disciplina se torna árida e a perseverança se torna esforço puro. Muitos interpretam esse cansaço como sinal de maturidade, quando na verdade é sinal de distanciamento. Spurgeon lembrava que o jugo de Cristo só é leve para quem caminha perto dele. Quando a alma se afasta, o mesmo jugo parece insuportável. O amor esfriado também afeta a maneira como o cristão reage às dificuldades. Sem a presença viva de Cristo como referência constante, as provações passam a ser interpretadas como injustiça e não como instrumento de Deus. A murmuração cresce, a gratidão diminui e a fé se torna defensiva. Spurgeon afirmava que muitos não abandonam a fé por causa das lutas, mas por causa da solidão espiritual que sentiram nelas. Não perceberam que o problema não era a prova, mas a distância do Senhor durante a prova. Com o tempo, a ausência de amor gera uma fé sustentada apenas por lembranças. O cristão começa a viver do que Deus fez no passado, não do que Ele está fazendo no presente. Recorda conversões, experiências marcantes, respostas antigas de oração, mas já não experimenta frescor atual. Spurgeon advertia que viver de memórias espirituais é sinal de declínio, não de maturidade. A fé viva sempre se renova. Quando ela se apoia apenas no passado, algo essencial já se perdeu. Há também uma consequência comunitária. O amor esfriado não afeta apenas o indivíduo. Ele enfraquece a igreja como um todo. Onde a afeição por Cristo diminui, surgem disputas, formalismo e dureza de espírito. A comunhão se torna funcional, não fraterna. O perdão se torna difícil, a paciência diminui, e o zelo pela verdade perde ternura. Spurgeon dizia que a ortodoxia sem amor pode defender doutrinas corretas enquanto destrói pessoas. Quando o coração se afasta de Cristo, ele se torna rígido até mesmo ao falar de Cristo. Jesus trata esse estado com seriedade porque sabe onde ele termina. O abandono do primeiro amor não permanece neutro. Ele prepara o terreno para quedas mais profundas. Primeiro, esfria-se o afeto. Depois, enfraquece-se o temor. Por fim, compromete-se o testemunho. Por isso, o chamado ao arrependimento em Apocalipse 2 é urgente. Cristo não espera a ruína visível para agir. Ele confronta enquanto ainda há lâmpada acesa, enquanto ainda há obras, enquanto ainda há tempo de voltar. Essas consequências não são apresentadas para gerar culpa, mas para despertar vigilância. O amor pode ser restaurado, mas não enquanto o erro for ignorado. Spurgeon insistia que a graça de Deus é suficiente para reacender a chama, mas jamais conivente com a negligência. Onde há arrependimento sincero, há restauração real. Onde há humildade para reconhecer a perda, há caminho de volta. Aqui, o cristão é convidado a uma autoavaliação honesta. Não para medir quantidade de atividades, mas qualidade de afeição. Não para contar tarefas cumpridas, mas proximidade mantida. As consequências do amor esfriado são silenciosas, mas reais. E o mesmo Cristo que as revela é o Cristo que ainda chama, ainda espera e ainda convida a voltar ao lugar onde a comunhão foi deixada.
quando Jesus chama a igreja a lembrar, arrepender-se e voltar às primeiras obras, ele não oferece um conselho genérico, mas um caminho preciso de restauração. O amor que se perdeu não será recuperado por esforço emocional, nem por novos métodos, nem por intensificação de atividades. O primeiro passo é lembrar. Lembrar não é romantizar o passado, mas comparar honestamente o estado atual do coração com aquilo que já foi vivido na presença de Cristo. É reconhecer que houve um tempo em que a comunhão era mais viva, a obediência mais espontânea e o desejo por Deus mais sincero. Spurgeon dizia que a memória espiritual, quando usada corretamente, não produz nostalgia estéril, mas humildade necessária. Lembrar é um ato de verdade. É permitir que o Espírito Santo revele quando a afeição começou a ser substituída por rotina, quando o deleite foi trocado por dever e quando a presença foi empurrada para a margem da vida. Muitos resistem a esse passo porque ele fere o orgulho religioso. Admitir que o amor esfriou parece negar anos de serviço e fidelidade externa. Mas Jesus não invalida as obras. Ele expõe a ausência do coração nelas. Spurgeon insistia que Deus não se impressiona com o volume de nossas atividades, mas se entristece quando elas deixam de nascer do amor. O segundo passo é arrepender-se. Aqui, Cristo não chama a sentir remorso, mas a mudar de direção. O arrependimento bíblico não se limita a reconhecer a perda. Ele decide interromper o caminho que levou a ela. É abandonar justificativas piedosas, reorganizar prioridades e remover tudo o que ocupa o lugar que pertence à comunhão com Cristo. Spurgeon afirmava que o arrependimento verdadeiro sempre toca a vontade antes de tocar as emoções. Onde não há decisão concreta, não há arrependimento real. Arrepender-se nesse contexto significa reconhecer que o afastamento não foi causado por falta de tempo, excesso de trabalho ou circunstâncias adversas, mas por escolhas diárias. O amor se perdeu porque algo foi permitido ocupar seu lugar, e aquilo que tomou esse lugar precisa ser destronado. Jesus não chama para um ajuste superficial, mas para uma reordenação profunda do coração. Spurgeon dizia que Deus restaura rapidamente quando encontra um coração disposto a abandonar seus ídolos, mesmo os mais respeitáveis. O terceiro passo é voltar às primeiras obras. Isso não significa repetir práticas antigas mecanicamente, nem tentar recriar sensações do passado. Voltar às primeiras obras é restaurar a motivação original. Fazer tudo por amor a Cristo e com Cristo. É retomar a oração como encontro, a palavra como alimento, o serviço como expressão de afeição. Spurgeon lembrava que as primeiras obras não eram extraordinárias em si, mas eram feitas com o coração inteiro. Quando o amor é restaurado, as obras naturalmente retomam seu lugar correto. Esse chamado é misericordioso, porque vem acompanhado de advertência clara. Jesus fala de remover o candeeiro não como ameaça vazia, mas como consequência real de um amor negligenciado. Uma igreja pode continuar existindo externamente e, ainda assim, perder sua luz. Um cristão pode manter práticas religiosas e, ainda assim, viver sem a presença viva de Cristo. Spurgeon advertia que Deus é paciente, mas não indiferente. Ele espera pelo arrependimento, mas não abençoa indefinidamente a negligência. Ao apresentar esse caminho, Jesus revela que a restauração é possível, mas não automática. Ela exige humildade, decisão e retorno consciente. Não há restauração sem confronto, nem comunhão sem arrependimento. O mesmo Cristo que acusa é o Cristo que convida. Ele não chama para condenar, mas para recuperar o que foi perdido antes que o afastamento se torne definitivo. Aqui, o ouvinte é convidado a parar, lembrar, arrepender-se e voltar. Não amanhã,
não quando a vida estiver mais tranquila, mas agora. Spurgeon dizia que a obediência tardia muitas vezes se transforma em desobediência permanente. O amor pode ser reacendido, mas apenas quando o coração responde enquanto a voz do Senhor ainda chama. Restaurar a comunhão com Cristo não começa com grandes promessas, mas com pequenos retornos diários. Jesus não pede experiências extraordinárias. Ele chama para a fidelidade simples e contínua. O erro que afastou o coração foi repetido no cotidiano, e é no cotidiano que a restauração precisa acontecer. Spurgeon lembrava que a maioria das grandes quedas espirituais não nasce de decisões dramáticas, mas da negligência prolongada das coisas simples. Do mesmo modo, a maioria dos grandes reavivamentos pessoais começa quando o cristão volta a valorizar o que havia sido deixado de lado. A restauração da comunhão exige, antes de tudo, prioridade real. Não se trata de acrescentar mais uma atividade à agenda, mas de reorganizar o centro da vida. Permanecer com Cristo precisa voltar a ser a referência a partir da qual todo o resto se organiza. A oração deixa de ser um recurso de emergência e volta a ser encontro. A palavra deixa de ser consulta ocasional e volta a ser alimento diário. Spurgeon afirmava que muitos tentam resolver o distanciamento espiritual com mais serviço, quando, na verdade, precisam de mais presença. Esse retorno também exige silêncio intencional. Um dos maiores inimigos da comunhão hoje não é o pecado escandaloso, mas o ruído constante. O coração não consegue amar profundamente aquilo que nunca escuta com atenção. Restaurar o primeiro amor implica criar espaços onde a alma possa ficar a sós com Deus, sem pressa, sem desempenho, sem necessidade de produzir algo. Spurgeon dizia que Deus fala com mais clareza quando o homem para de falar demais. A comunhão cresce onde o silêncio reverente é preservado. Outra prática essencial é a obediência imediata. O amor se fortalece quando a vontade responde prontamente à palavra. Pequenas desobediências toleradas criam distância afetiva. Pequenas obediências praticadas com fidelidade restauram a sensibilidade espiritual. Spurgeon lembrava que não é a intensidade das emoções que aproxima o cristão de Cristo, mas a prontidão em obedecer. Onde a obediência é adiada, o amor esfria. Onde ela é praticada, a comunhão se renova. Restaurar a comunhão também envolve abandonar substitutos espirituais. Quando o amor esfria, o coração tende a buscar compensações. Excesso de conteúdo, busca por novidades, dependência de estímulos externos. Nada disso substitui a presença viva de Cristo. Spurgeon advertia que muitos tentam reacender o fogo espiritual, jogando palha sobre as cinzas, quando o que precisam é retornar à fonte do fogo. A comunhão não se sustenta por variedade, mas por profundidade. Esse retorno não é instantâneo, mas progressivo. O amor não volta em um único momento, mas se reconstrói por meio de encontros repetidos e fiéis. Assim como o afastamento foi gradual, a restauração também o será. Isso exige paciência humilde. Spurgeon dizia que Deus honra a constância silenciosa mais do que os arroubos emocionais. O cristão que persevera em buscar a presença, mesmo quando não sente grandes emoções, está exatamente no caminho certo. Há também um elemento comunitário nessa restauração. A comunhão pessoal com Cristo se fortalece quando o cristão se cerca de irmãos que também desejam permanecer perto do Senhor. Conversas superficiais enfraquecem o amor. Comunhão espiritual o fortalece. Spurgeon lembrava que o fogo se mantém vivo quando as brasas permanecem juntas. A restauração não é isolacionismo espiritual, mas retorno saudável à comunhão dos santos. Por fim, restaurar a comunhão exige vigilância contínua. O erro diário pode retornar se o coração baixar a guarda. O amor precisa ser protegido,
não presumido. Jesus não chama apenas a voltar, mas a permanecer. Spurgeon dizia que a graça que restaura também ensina a vigiar, porque o coração humano tem facilidade em se distrair novamente. Onde a vigilância é mantida, a comunhão se aprofunda. Aqui, a fé deixa de ser apenas correta e volta a ser viva. Não por esforço humano, mas por reencontro sincero com aquele que nunca se afastou primeiro. Cristo permanece à porta do coração que o deixou, pronto para entrar novamente quando encontra arrependimento verdadeiro e desejo real de permanecer. Restaurar a comunhão não é recuperar um sentimento perdido, mas retomar um relacionamento vivo. E onde o relacionamento é restaurado, o amor volta a crescer naturalmente. Ignorar o chamado de Jesus nunca é uma atitude neutra. Quando ele expõe a perda do primeiro amor e oferece um caminho claro de retorno, permanecer imóvel não significa preservar o estado atual, mas permitir que o afastamento avance. Spurgeon advertia que a graça rejeitada hoje se transforma em dureza amanhã. O coração que resiste ao confronto amoroso de Cristo começa, pouco a pouco, a se adaptar à ausência da sua presença. O que antes causava inquietação passa a ser normalizado, e a alma aprende a viver sem aquilo que um dia foi essencial. O perigo maior não é perder atividades religiosas, mas perder a sensibilidade espiritual. Quando o chamado ao arrependimento é ignorado, a consciência vai sendo anestesiada. O cristão continua ouvindo a palavra, mas já não treme diante dela. Continua participando da vida da igreja, mas com o coração distante. Spurgeon dizia que a familiaridade com as coisas sagradas, quando não é acompanhada de amor, produz indiferença. E a indiferença espiritual é um dos estados mais difíceis de reverter, porque raramente reconhece sua própria gravidade. Jesus fala, em Apocalipse 2, sobre remover o candeeiro. Essa imagem não descreve uma punição repentina, mas a retirada da luz. Uma igreja pode continuar existindo externamente e, ainda assim, perder sua influência espiritual. Da mesma forma, um cristão pode manter uma aparência de fé enquanto vive sem brilho interior. Spurgeon advertia que Deus pode permitir que a estrutura permaneça enquanto a presença se afasta, como um sinal severo de advertência. Nada é mais trágico do que uma fé que mantém forma, mas perdeu vida. Ignorar o chamado de Cristo também compromete o testemunho. O amor esfriado gera uma fé sem aroma, incapaz de atrair outros a Jesus. A vida cristã passa a ser percebida como peso, não como alegria, como obrigação, não como transformação. Spurgeon afirmava que o mundo não é convencido por discursos corretos, mas por vidas aquecidas pela presença de Cristo. Onde o amor se perde, a fé se torna defensiva, rígida e pouco atraente. Outro perigo é o endurecimento progressivo do coração. Cada adiamento do arrependimento torna o retorno mais difícil. O cristão começa a justificar sua condição, comparando-se com outros, minimizando a perda, chamando frieza de maturidade. Spurgeon dizia que o coração humano é hábil em transformar sinais de declínio em falsas virtudes espirituais. O zelo sem amor vira legalismo. A disciplina sem afeição vira formalismo. A ortodoxia sem comunhão vira dureza. Jesus não emite sua advertência por falta de paciência, mas por excesso de amor. Ele sabe que o afastamento não tratado termina em queda mais profunda. Primeiro, perde-se o amor. Depois, perde-se o temor. E, finalmente, perde-se a disposição de obedecer. O pecado que antes causava conflito passa a ser tolerado, e a consciência já não reage com a mesma sensibilidade. Spurgeon advertia que nenhum cristão cai de uma vez. Ele desce degrau por degrau, sempre convencido de que ainda está seguro. Ainda assim, a advertência de Cristo carrega esperança.
O fato de ele falar indica que ainda há tempo. O chamado ao arrependimento precede o juízo. Spurgeon lembrava que, enquanto Deus chama, ele ainda deseja restaurar. O perigo está em confundir a paciência divina com a provação. Deus espera, mas não ignora. Ele adverte, mas não força. O retorno depende da resposta do coração. Ignorar esse chamado não afeta apenas o presente, mas molda o futuro espiritual. A comunhão perdida hoje dificilmente será recuperada amanhã se o coração continuar resistindo. Por isso, a advertência de Cristo é urgente. Não porque ele deseja condenar, mas porque sabe que a vida verdadeira só existe perto dele. Permanecer distante é escolher uma fé que sobrevive, mas não floresce. Aqui, o texto pressiona o ouvinte com amor severo. Não há espaço para adiamento confortável. O chamado já foi feito, o caminho já foi apresentado. Permanecer onde se está é, na prática, afastar-se ainda mais. Spurgeon dizia que Deus raramente grita. Ele fala claramente. E quando sua voz é clara, a responsabilidade do ouvinte se torna inescapável. Chega um momento em que o coração já não pode permanecer neutro diante da voz de Cristo. Depois de revelar o erro, mostrar suas consequências e apresentar o caminho de retorno, Jesus não deixa espaço para adiamentos confortáveis. O chamado agora é pessoal, direto e urgente. Lembra-te, pois, de onde caíste. Essas palavras não são acusação fria, mas apelo amoroso. Elas carregam o peso de um Cristo que ainda fala porque ainda deseja restaurar. Spurgeon dizia que a maior prova do amor de Deus não é apenas que ele perdoa, mas que ele chama antes que seja tarde. Voltar enquanto ainda há voz chamando significa reconhecer que o afastamento não foi um acidente, mas o resultado de escolhas repetidas. Não se trata de culpar circunstâncias, fases difíceis ou excesso de responsabilidades. Trata-se de admitir que algo foi permitido ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Cristo. Spurgeon insistia que a honestidade diante de Deus é sempre o primeiro sinal de vida espiritual real. Onde há justificativas, há resistência. Onde há confissão, há esperança. O retorno que Jesus propõe não é superficial. Ele não chama para ajustes estéticos na vida cristã, mas para uma reconciliação profunda do coração com a presença. Voltar é reorganizar afetos, redefinir prioridades e restaurar o lugar da comunhão diária. Spurgeon afirmava que muitos querem sentir novamente o que sentiram no passado, mas poucos estão dispostos a viver novamente como viviam quando amavam de verdade. O amor não se recupera por nostalgia, mas por obediência renovada. Esse chamado também exige coragem espiritual. Voltar implica abandonar o conforto da rotina vazia e enfrentar o desconforto do arrependimento sincero. Implica aceitar que algo precioso foi negligenciado e que a restauração exigirá tempo, constância e humildade. Spurgeon lembrava que Deus honra o coração quebrantado, não o religioso orgulhoso. O retorno começa quando o cristão para de defender sua condição e passa a desejar novamente a presença do Senhor acima de tudo. Jesus fala antes de remover o candeeiro, porque ele prefere restaurar do que disciplinar. A advertência não é sinal de rejeição, mas de cuidado. Enquanto há voz, há convite. Enquanto há convite, há possibilidade real de retorno. Spurgeon dizia que o pior estado espiritual não é a queda evidente, mas o silêncio de Deus diante de um coração que já não escuta. Aqui, Cristo ainda fala. Ignorar essa voz é escolher conscientemente viver distante. Voltar também significa aceitar que o amor restaurado mudará novamente a forma de viver. A fé deixará de ser apenas correta para se tornar viva. A obediência deixará de ser pesada para se tornar resposta amorosa. A comunhão deixará de ser exceção para voltar a ser fundamento.
Spurgeon afirmava que quando o amor retorna, tudo o mais se reorganiza naturalmente. O problema nunca foi falta de estrutura, mas ausência de afeição. Este é o ponto final do sermão, mas não o fim do chamado. Cada coração precisa responder por si mesmo, não diante de homens, mas diante daquele que anda no meio dos candeeiros e conhece profundamente cada alma. A pergunta permanece simples e inescapável. Você continuará vivendo de memórias espirituais ou voltará à presença viva de Cristo hoje? Spurgeon costumava dizer que perder o primeiro amor é grave, mas permanecer sem ele é fatal para a vida espiritual. Voltar enquanto ainda há voz chamando é graça, é misericórdia estendida, é oportunidade oferecida. Cristo não chama para condenar, mas para restaurar. E aqueles que respondem descobrem que o mesmo Senhor que confronta com verdade, restaura com amor abundante. Que ninguém termine esta mensagem apenas convencido intelectualmente. Que o Espírito Santo conduza o coração à resposta correta. Voltar é possível. O caminho está claro. A voz ainda chama. E onde há retorno sincero, a presença renovada, a vida restaurada e a comunhão que volta a aquecer a alma. Se esta mensagem expôs algo em você, não trate isso como peso emocional. Trate como graça. O erro diário que afasta cristãos de Jesus não é escandaloso, mas é mortal se ignorado. Cristo não revelou a perda do primeiro amor para humilhar, mas para restaurar. Ele ainda fala porque ainda deseja comunhão. Este é o momento de arrependimento verdadeiro. Não arrependimento superficial, mas retorno do coração. E voltar não é sentir novamente o que se sentia antes, mas amar novamente como se amava antes. É tirar do centro tudo aquilo que ocupou o lugar da presença. É confessar diante de Deus que a rotina substituiu a comunhão, que o serviço substituiu o amor, que a disciplina permaneceu enquanto a afeição se perdeu. Comprometa-se agora diante do Senhor a não viver mais de memórias espirituais. Peça graça para lembrar, arrepender-se e voltar. Cristo não rejeita o coração quebrantado. Ele sustenta aqueles que decidem retornar enquanto a voz ainda chama. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal Escola do Príncipe. Este não é um canal para consumo rápido de conteúdo cristão, mas para homens e mulheres que desejam vida espiritual profunda, fidelidade bíblica e comunhão real com Cristo. Nos comentários, escreva com consciência espiritual: quero voltar ao primeiro amor. Não como frase automática, mas como confissão diante de Deus. Assista também aos outros vídeos do canal. Cada mensagem aqui foi preparada para conduzir o coração à maturidade espiritual, à fidelidade diária e ao compromisso real com Jesus. Ouça com oração, não com pressa. Onde a palavra é recebida com humildade, o amor é restaurado. Que ninguém termine este vídeo apenas informado. Que Deus conceda graça para responder. Porque enquanto Cristo chama, voltar ainda é possível.